Bem, pessoal, vamos começar nossa aula aqui sobre o plano cartesiano. Esse conteúdo é da nossa aula de grandezas e medidas. Nosso livro, o plano cartesiano, ele é feito sempre pelo eixo do X. Deixa eu pegar aqui o pincel. Esse eixo que está na vertical sempre é o eixo do X. E o que está na horizontal sempre é o eixo do Y. Eles sempre vão estar desse jeito, X deitadinho e o Y em pé. É chamado plano cartesiano para a gente encontrar. Aliás, são duas retas. Essa reta do X aqui, ó, do meio para frente, ela é positiva, do meio para baixo, ela é negativa. A reta do Y, a mesma coisa. Para baixo são negativos, para cima são positivos. O X, desse lado, eles são positivos e desse lado eles são negativos. Mas vamos continuar aqui. Eu vou explicar aqui o conteúdo que tem no nosso livro, que ele fala do plano cartesiano por esse estudioso, que foi criado por René Descartes. O plano cartesiano consiste em dois eixos perpendiculares, sendo o horizontal chamado de eixo das abscissas e o vertical de eixo das ordenadas. O plano cartesiano foi desenvolvido por Descartes no intuito de localizar pontos num determinado espaço. Do seu trabalho enquanto matemático, destaca-se o estabelecimento da relação entre a álgebra e a geometria. Então, tá aqui o desenho. Nesse desenho aqui nós temos o eixo das abscissas, que é o X, aqui ó, né? E o eixo das ordenadas, que sempre é o Y. Sempre, sempre, sempre. Bem aqui assim nós temos o zero, que é o ponto de encontro das duas retas, né? Então, o X sempre é chamado eixo das abscissas. O Y sempre é chamado de eixo das ordenadas. O importante aqui são os quadrantes, pessoal. E tem 4 quadrantes. O primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, aqui é o nosso plano cartesiano. Ele é formado por duas retas, a reta do X e a reta do Y. Eu gostaria de frisar sempre que esse lado aqui, ó, o X é positivo, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Essa setazinha indica que essa reta é infinita para cima. Do 0 para baixo são números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Do 0 para cima são números positivos do Y e do 0 para baixo são números negativos. Aqui nós temos já um plano cartesiano marcado, bonitinho, que tem o 0, o 3 e o 4. Frisando, o 3 está no X e o 4 está na reta do Y. Sempre, pessoal, vocês vão sempre começar do lado do X, sempre, sempre. Depois é que vocês vão para a reta do Y, a abscissa ordenada. Então, vamos lá. Aqui nós temos o ponto P, bem aqui, ó. Esse pontozinho P começa sempre do X. Aí você vem para cá e olha. No X ele está no 3 e no Y ele está no 4. Então, você faz o par cartesiano. Eu costumo sempre dizer 3,4. Esse é o par cartesiano. Não esquentem com a minha letra, que ela tá meio esquisita, mas é porque é assim mesmo. Então, ó, ordenada do ponto P, 4. O 3 é a abscissa do ponto P. Então, sempre, quem está no X está na abscissa. Quem está no Y está na ordenada. Então, qual é o par ordenado? 3 e 4.
passando para o nosso próximo plano cartesiano. Nesse nosso próximo plano, nós temos aqui, ó, ponto A. Nós temos o ponto A, que ele é formado por 4 no X. Você tem que contar. 1, 2, 3 e 4. 4 no X e 0 no Y. Então, nós temos aqui o ponto A. O ponto B começa sempre do X. Aí, você vem para cá, ó. 1, sobe 5. Vamos ver se é 5 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. 1 e 5 é o ponto B. O ponto C, 0 no X e 3 no Y. Aqui, ó. Conta 1, 2, 3. Então, nós temos aqui o ponto C. O ponto D, menos 2 no X, aí você vai para o lado negativo, para baixo. Menos 2, 1, 2, bem aqui, ó. E 2 positivo. Temos o ponto D. Ponto E, menos 1 no X, para baixo também. E 0 no Y, tá aqui o ponto E. Ponto F, menos 3 no X, aí você desce para o lado negativo. Chega bem aqui, ó, menos 3 no X e menos 3 no Y. G, o ponto G é 0 no X, aí começa daqui. E menos 3 no Y, aí você desce e marca. Bem aqui assim, nós temos o ponto G. E o ponto H, o último, 3 no X e menos 1 no Y, que forma o nosso plano cartesiano. Todo marcadinho, todo bonitinho. Na nossa atividade que eu vou passar para vocês, nós temos o plano e vocês vão marcar os pontos no plano cartesiano, igual eu fiz aqui. Relação binária, pessoal, é a continuação do conteúdo. Ela é simples e eu vou aproveitar o slide para explicar logo. Produto cartesiano. Dados conjuntos A e B, chamamos de produto cartesiano de A por B. Aí você coloca A, X, B e lê A cartesiana B. O conjunto de todos os pares ordenados de X e Y, que podem ser formados com o primeiro elemento de A e o segundo elemento de B. Ou seja, A cartesiana B vai ser X e Y, lá daquele nosso plano cartesiano. O X vai pertencer ao A e o Y vai pertencer ao B. Onde X é a abscissa e a abscissa do par e Y é a ordenada. Sempre é nesta sequência, primeiro a abscissa, depois a ordenada. Os elementos de X e Y são as coordenadas do par. Exemplo, dado os conjuntos A, 1, 2 e 3 e B, 4 e 5, determine A cartesiana B, B cartesiana A e B ao quadrado. Bem simplesinho, pessoal. Ó. O conjunto A, vou pegar aqui o pincel, é formado por 1, 2 e 3. E o conjunto B é formado por 4 e 5. Então, se você vai fazer A cartesiana B, você vai pegar primeiro os elementos de A, 1, e vai juntar com 4. Ficar 1 e 4. Depois, você vai pegar o 1 e vai juntar com 5. Vai ficar 1 e 4 e 1 e 5. Depois, você vai pegar o 2. Vai fazer o mesmo processo. 2 e 4 e 2 e 5. Aí tá aqui, ó. 2 e 4 e 2 e 5. O último que você vai fazer é com 3. 3 e 4 e 3 e 5. Pronto, 3 e 4 e 3 e 5. Fecha aqui com o nosso colchete, né? E nós formamos aqui o nosso binário, nosso conjunto binário, de A cartesiana a B. Depois, B cartesiana A, você vai fazer ao contrário. Você vai começar com os elementos do B, do 4. Vai começar aqui com os elementos do B e vai fazer cartesiana A, vai fazer ao contrário. Vai fazer 4 e 3, 4 e 2
Vamos lá, vai fazer bem direitinho. 4 com 1, 4 com 2, 4 com 3. Pronto, acabou. Vai fazer com 5. 5 com 1, 5 com 2, 5 com 3. Aqui, ó. 5 com 1, 5 com 2, 5 com 3. Simples assim. E vai continuar. B ao quadrado é B vezes B. Quem é o B aqui? 4. Quem é o B? 4 e 5. Então, vamos fazer B ao quadrado. 4, 4, 4, 5. 5, 4. Que nós temos o conjunto A, que é formado por 1, 2 e 3. Aí, você coloca aqui, ó. 1, 2 e 3. Aí, simplesmente, você vai juntar o conjunto A com o conjunto B. O B não é 4 e 5? 1 com 4 e 1 com 5. Ó. 1 com 4, 1 com 5. Se você não entendeu a explicação anterior, essa ficou mais simples. 2 com 4, 2 com 5. 3 com 4, 3 com 5. E aqui é o nosso diagrama de flechas, também bem simples, a mesma coisa. Eu vou pegar aqui o pincelzinho. O conjunto A é formado por 1, 2 e 3 e o conjunto B 4 e 5. Aí você vai fazer as flechas. 1 por 4, 1 por 5. 2 por 4, 2 por 5. 3 por 4, 3 por 5. Simples assim. Finalizando assim a explicação da nossa videoaula. Eu vou postar outro vídeo de reforço, certo, pessoal?